Olá, tudo bem? Bem, no nosso vídeo de hoje nós vamos estudar o que é um cronograma de obra na prática. Para você que pensa que cronograma de obra é algo que você só coloca no quadro lá ou em cima da mesa e fica lá largado, para você que pensa que o cronograma não vai ter serventia nenhuma, que é algo isolado do departamento financeiro, da parte contábil. Para você que pensa que você não vai utilizar isso na obra, que você não vai analisar ele, assista o vídeo de hoje e a partir de hoje você vai ver se esse tema vai ser importante ou não para você a partir de agora, né? Para você estudante, arquiteto, engenheiro, né, construtor, estagiário, cliente, para você que vai assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão de cronograma de obra com relação ao que você tem hoje. Bem, meu nome é Leonardo, sou engenheiro civil, tenho experiência de mais de 16 anos de obra. Quem hoje determina o tema e planejamento de obra e não pensa, quem pensa no planejamento de obra e não pensa em todas as outras áreas, não está fazendo planejamento de obra. O cronograma da obra ele é altamente importante para tomar qualquer tipo de decisão. No entanto, como ele é praticado hoje é que não é o correto. Eu me lembro muito bem quando eu era estudante, era mestre de obra na época e na verdade estava trabalhando numa empresa de planejamento. Logo em seguida eu tinha sido mestre de obra. E nessa empresa eu sempre citava a questão da importância do cronograma. Uma empresa consideravelmente grande no Brasil, o nome dela é CSN, né? Siderúrgica Nacional Brasileira, e nela eu estava numa subcontratada na área de estrutura metálica. Tinha um chefe muito gente boa, a gente tinha uma relação muito boa, né, com relação a essa parte de planejamento, e a gente de vez em quando conversava. E de vez em quando a gente caía no tema que dizia que planejamento de obra não é nada daquilo que eu estava pensando, nada daquilo que eu pensava poderia ser e tal, porque dentro de fábrica, o cronograma ele se desvirtua muito com relação a quê? O cronograma ele passa a ser uma série burocrática onde foge a parte prática em si, onde tem a função dele, que é exatamente concentrar uma série de dados que vai te levar a uma progressão de dados importantes para a obra, né? Então, a partir disso aí, eu sempre vim estudando dentro do curso de engenharia esse setor do planejamento. E um dos temas que eu considerava muito importante, mas eu não tinha clareza, você não tem clareza como engenheiro. Você às vezes faz um cronograma isolado, sem função nenhuma, realmente não vai ter função nenhuma, você não consegue prever dados, você não consegue prever números, você não consegue prever nada. E quando você vai partir para a prática, as empresas não praticam, né? A nível de Petrobras, a nível de CSN, a nível de algumas empresas que eu já passei, né? O Odebrecht. No entanto, existem algumas empresas, inclusive daqui eu fui trabalhar como engenheiro, que foi muito importante na minha vida, eu ter estudado esse assunto, onde eu fiz um curso de um TCC, onde eu trabalhei exatamente a funcionalidade do cronograma, onde eu tive a oportunidade de ter contato com um dos caras mais consideráveis da área, Nocera, onde eu consegui trocar ideias com eles na época, que na época eu era uma pessoa ainda, no linguajar das obras, eu era uma pessoa cabaça. E a partir daí eu fui desenvolver um projeto de planejamento para a área de pintura nessa siderúrgica. Só, pessoal, que eu fui considerar, como é um cara de campo, na prática mesmo a utilidade dele. Reunir pessoas, reunir os encarregados, reunir todo mundo, até eu começar mesmo a fazer o cronograma da obra, né? Porque na verdade você tem que fazer ele antes e alinhar ele na medida que a obra vai passando. Então a partir daí eu fiz um cronograma bem detalhado, peguei o projeto, dados do projeto, tinha um projetista, peguei, joguei dentro, joguei todos os dados e com ele, a partir dele nós começamos a fazer medições, né? Previsões de medições, o que não tinha sido feito antes dentro da empresa, dentro da siderúrgica. A gente começou a passar dados para a matriz, o que a gente não estava conseguindo fazer antes, previsões. Então, o cronograma de obra ele é um assunto muito importante, sem contar que o cronograma de obra, se for bem compatibilizado com o projeto e com o que você vai fazer no campo,
você consegue prever aditivos ou problemas que ficam no tempo, que você não consegue fazer essas anotações num diário de obra. Então, quando você atualiza um cronograma dentro de uma realidade executiva de quantidades, de custo e de orçamento, você consegue fazer previsões e se livrar de problemas altamente sérios, como, por exemplo, alterações de escopos de obra. Por exemplo, você vai fazer uma casa. Se você, a coisa mais fácil que tem é você fazer um cronograma. Se você não faz um cronograma bem consolidado, o que pode acontecer? Você vai executar toda a obra, pode acontecer alguns imprevistos que nem já aconteceram comigo, e se você não tiver bem detalhado a questão dos processos no cronograma, parou tal dia, começou tal dia, tantos dias, dentro de uma rede que é chamada PERT CPM, que nós vamos ver agora aqui, como que é a alma de uma rede PERT CPM, que sempre que cada atividade ela é interdependente da outra, né? Então, se você tem um cronograma bem consolidado, você tem como rastrear todas as atividades, todas as interferências dentro de uma obra. Tem como ver qual atividade vai lhe trazer um ponto crítico, entendeu? Muitas das empresas, quando a obra é grande, tem um setor exclusivo, os microempresários, que nem eu, que nem o pessoal, às vezes eles se pegam em não fazer. No entanto, dependendo da obra e dependendo do nível de exigência, no caso de um cliente residencial, que está toda hora trocando de projeto, para mim é essencial você fazer um projeto, um projeto de planejamento. Se você não tem esse projeto de planejamento, você vai ficar no que falou, que o outro disse, você rastreou, botou lá e a pessoa não concorda porque não sei o que, entendeu? Se você ter bem rastreado todas as atividades dentro de um cronograma, você vai poder mostrar ali, ó, tá aqui no tempo, essa interferência, essa mudança de que no aterro não ia ser mais aqui, ou vai ser ali, ou que a alvenaria não vai ser mais aqui, vai ser ali. Ela lhe trouxe um atraso, um impacto de atraso no tempo que impacta na sua mão de obra. A estratégia de execução de obra, ela impacta no cronograma. Ah, não, mas não mudei nada. Não, mas impacta. E o que mostra isso aí? É o cronograma da obra. E dependendo do impacto, ele vai lhe mostrar, empurrando toda a parte de custo, orçamento, finanças, material, mão de obra, tudo para frente, que você vai ter como justificar para o seu cliente o impacto da decisão de uma alteração, de uma solicitação de alteração, uma mudança de estratégia numa obra, ela causa um atraso, porque você vai embalado numa estratégia, dependendo do que você tem que fazer e mudar no seu cronograma, né, de executivo, ela impacta na alteração. Bem, pessoal, vamos fazer agora aqui, nós vamos ver agora aqui a questão do planejamento estratégico. Vocês estão vendo bem aqui que nós vamos ver 6 utilidades básicas para um cronograma. Isso aí é só para abrir a sua mente, porque tem muito mais ações que vocês podem tomar com relação ao cronograma, mas para vocês ter essa base, 6 utilidades somente que vocês vão estar visualizando aqui de imediato. Vocês podem perceber aqui que aqui é uma rede chamada rede PERT CPM. É uma rede de planejamento PERT CPM. Antigamente os cronogramas eram feitos dessa forma, né? A pessoa linkava aqui a atividade, né? Linkava a atividade A, atividade B, o fim e tal. Aqui são todas as interdependências das atividades. Então essas interdependências, se você altera aqui, não, eu não quero que essa atividade exista mais, ou então eu vou criar uma outra atividade aqui, então essa outra atividade aqui, de uma certa forma, ela vai lhe causar um trabalho, né? Um aumento de trabalho ou uma quebra de ritmo do trabalho. Essa quebra de ritmo do trabalho, ela é impactada nesse cronograma PERT CPM, que na verdade, hoje, atualmente, ele foi transformado em um cronograma de Gantt, um modelo de planejamento para vocês terem uma ideia já direta de como que vocês podem usar o planejamento. Hoje, a grande maioria das pessoas usam o MS Project, só que existem outros programas. Eu, o nome da minha empresa é Primavera Construções e Consultorias. Por quê? Porque veio do nome do software Primavera.
Esse software Primavera, ele é um software utilizado para planejamento. Hoje em dia existe o BIM, só que não adianta você saber e jogar um monte de quantidade no BIM se você não souber equalizar aquilo ali. Então você tem que aprender primeiro essa questão do planejamento total de custo e tudo, para quando você partir para o BIM e for transformar as quantidades do projeto em atividades, você tem que saber segregar elas direitinho, porque depois aquele monte de quantidade nada não vai se valer de nada se não tiver correspondendo às atividades que você vai fazer, entendeu? Então não adianta você também ter um cronograma qualquer, não adianta você ter um cronograma qualquer. Quando você for rastrear a atividade que não está no cronograma, rastrear de acordo com o seu processo executivo, que às vezes muda até de construtor para construtor, você não vai saber rastrear aquilo ali. Você vai ter um monte de quantidade e não vai ter o processo rastreado. Isso vai lhe trazer problemas, né? Então aqui é um exemplo de 3 obras. Eu coloquei aqui uma TCC, uma pré-fabricada em LSF. O que está composto dentro desse aqui? Existem 3 projetos, onde você tem o orçado aqui, o início interno de cada projeto, o custo, você tem aqui o custo de mão de obra, deixa eu aproximar mais aqui, custo de insumo, o custo de máquina e o custo total. Fora desse campo aqui, dentro desse projeto também tem o orçamento. Isso aqui são custos. Então você vai delimitar custos e orçamentos, né? Dentro dele, o custo de tudo que você vai usar e o orçamento correspondente a cada composição que você fez, né? Isso aqui é uma tela resumo dos seus projetos, né? Aqui, basicamente, você tem que fazer, né, uma composição de BDI. Você vem fazendo aqui, você tem que ter dentro do seu cronograma os insumos, né, as composições de custo. E aqui é seu cronograma, está aqui o cronograma de Gantt, né? Esse cronograma de Gantt, ele tem como base essa rede PERT CPM, né? A cada atividade que a gente lança aqui nesse cronograma, né, ela é linkada aqui. Eu vou lhe mostrar um exemplo, né, de uma cor bem linkada aqui, cintas, aqui tem a laje, né, o processo de cada cinta, né, preparação e tal. Cada atividade você pode ver que é uma atividade que é usualmente executável, né? Você não tem aqui, por exemplo, cinta e joga forma, não sei o que, tá tudo junto. Não, você tem que separar e segregar as atividades de acordo com o que você vai fazer. Não, e o cronograma não pode ser igual a um orçamento, ele tem que ser um escopo executivo da obra. Dentro desse escopo executivo da obra, você vai jogar o orçamento, né? Você vai segregar seu orçamento para compor o seu cronograma. Só assim você vai conseguir rastrear o que você deu baixa no seu cronograma com o seu custo da obra. Ele estando dessa forma real, até porque tem um outro tema que a gente vê que tem muita confusão no mercado, é orçamento real do orçamento orçado, né? Do orçamento orçado, que é um dos palavreados dentro é um dos linguajados dentro do setor de planejamento de obras, né? Você tem que ter um orçamento real, aquele orçamento que você vai gastar, um orçamento que você orçou para o cliente, né? Então, com base nesse orçamento real, no caso, quando eu vou calcular, geralmente eu faço as minhas cotações da forma que eu acho que o pessoal vai fazer, que eu vejo, que eu vejo que o pessoal vai fazer. Ah, a massa, como é que ele faz, com qual é o balde que ele utiliza, quantos baldes, qual é o traço, delimita o traço, qual é a madeira, quantos de prego eu jogo lá e tudo. Alguns itens você pega por composição, porque às vezes já tem composição, às vezes não, já tem composição pronta, entendeu? Mas muito pouco serviço eu pego por composição. Se eu vou fazer um barracão, eu mesmo faço, eu não pego a composição de barracão que tem lá, eu mesmo faço o real, entendeu? Para mim poder ver qual a minha margem real quando eu for para uma licitação, quando eu for participar de um serviço. Atualmente eu estou participando mais dentro da minha empresa fixa. Eu resolvi montar uma base. Para quê? Porque eu estava pegando muita obra solta e nunca tinha formado a base. Então hoje eu estou mais formando a base minha
para a gente poder, da partir dali, abrir os braços e começar a correr de novo para a obra aí, talvez ano que vem. Aqui é um cronograma que você tem que ver, aqui você tem que ver que tá tudo esmiuçado, né? Ver a qualidade não está muito boa, que foi um print, né? Mas aqui por baixo, por alto aqui vocês veem que está tudo linkadinho, né? E o que você, não, mas isso aqui, Léo, isso aqui eu já vi, eu já sei. Sim, mas você, quando você vai fazer o cronograma, você tem que fazer ele, dentro de cada linha dessa aqui, tem dados dentro dele. Você está vendo aqui os resultados, né? Se você corta, paralisou a atividade aqui, alguns itens vão estar consumindo dinheiro, mesmo paralisado, outros itens vão estar... Então, essa dinâmica que você não tem como acompanhar, às vezes, manualmente falando, você tendo um cronograma onde você atualiza ali a cada evento importante, você só faz ele uma vez. Aí você não teve uma paralisação, você registra ali, registra no diário de obra, mas, meu amigo, aqui no cronograma você vai ter a visão. Quando você for questionado, eu disse, ó, meu amigo, está aqui ó, no cronograma, você viu o impacto aqui, empurrou tudo aqui continuou consumindo, então aqui eu tive um prejuízo de tanto por estar parado. Não, mas você não gastou com... Não, eu gastei sim, está aqui ó, minha administração, está aqui o aluguel de tal coisa que consumiu. Entendeu? Então você tem como rastrear tudo dentro da obra com o cronograma. Anexe o cronograma a um RDO, pronto, morreu Maria Preá. O RDO vai estar batendo, se o RDO bater com o cronograma, melhor ainda. Né, pessoal? Indo para cima aqui, esse cronograma aqui, eu fiz isso aqui quem fez foi eu. O meu TCC, que deu quase 200 páginas, ou foi mais? Foi mais de 200, não sei porra assim, foi quase 200 ou foi mais de 200. Nenhum professor queria fazer. Pra você ver, não, Léo, isso é besteira. Nenhum professor queria fazer, por quê? Porque não tinha experiência. Eu consegui um filho de Deus, o meu professor, o professor Éder, que conseguiu me acompanhar. Ele foi bem sincero, ele disse, Léo, eu nunca trabalhei com isso e tal, eu posso te acompanhar a metodologia e tal. Porque essa é uma área dentro da engenharia que muitas das pessoas não conseguem fazer isso. Você vai para um curso de planejamento, às vezes você vê um curso de custo, outro curso de planejamento, tinha que ser junto, não pode ser separado. No curso de planejamento você aprende teorias e teorias em cima do PMBOK e tal, para tirar certificação, tem lá custos, tudo junto, mas parece que são cursos diferentes. De todas as pessoas que trabalham aí nessa área de planejamento, só tem um professor que eu levei em consideração. E olha que eu pesquisei muitos professores, muitos e muitos professores. Então, pessoal, para vocês terem ideia, esse estudo, inclusive como eu fiz aqui, eu vi em um lugar que foi feito, eu acho que hoje, que é aqui em Teresina, das empresas que eu conheço, eu não sei outros, que eu nunca trabalhei em empresa residencial aqui no Piauí, eu já trabalhei em São Paulo, Rio, né? Já trabalhei fazendo residenciais, já trabalhei na Odebrecht, já trabalhei nessas empresas aí, a Luz Engenharia e tal. Nessas empresas, dentro delas, a única que eu trabalhei foi a Rossi Residencial, que trabalhava da forma que está aqui, só de uma forma mais bem planejada, né? Mais bem elaborada. Só que é basicamente isso aqui. Basicamente, o que me trouxe de benefício isso? Me trouxe que eu pude me destacar dentro de pessoas que estavam lá há mais de anos, pessoas com uns 6, 7 anos mais experientes do que eu, como engenheiro. Agora, como construção, eu era mais experiente, mas em se tratando de engenheiro, eu cheguei lá e, pô, como é que tu conseguia fazer esses planejamentos, como é que tu conseguia prever esses custos, como é que teu custo no final do ano deu menos que 5%, a previsão tua no ZPS 17 lá nessa empresa, como é que era, como é que tu conseguia, porque eu já tinha essa base. Como é que tu consegue prever, pô, como é que tu consegue chegar tão próximo? Por causa da base, entendeu? Porque quando a situação é muito complexa, se você não tiver, jogar isso aqui dentro de um cronograma, de uma rede perto CPM com custo e tudo, bonitinho, você não vai ter como acompanhar. Quando você corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para cá, cara, se tu não sentar 5 minutos ali, 10 minutos, meia hora, 1 hora para fazer um cronogramazinho, que básico que seja, para tu jogar os eventos principais, tu não vai saber prever custo, pô, quanto é que eu vou faturar, será que vai compensar, será que compensa eu parar ou continuar, entendeu? Tu não vai conseguir, o cliente também não vai conseguir.
saber prever quanto que é a obra dele. Ah, tu parou tanto dia e agora tá no caminho crítico, identifica o caminho crítico onde é, entendeu? O cliente tem que ver onde é que é o caminho crítico da obra. O caminho crítico é o caminho onde a atividade não pode parar, porque se ela parar, ela atrasa lá no final, entendeu? Os engenheiros já devem ter mais, que trabalham, já devem ter mais, muitos não têm, né? Não tem esse conhecimento. Mas, porque no curso de engenharia não vê 100%, são 3, 4 atividades que vê isso aí. Você vai ver depois no após. Separadamente você vai aprender teoricamente o que é um planejamento e tal. Depois, se você quiser aprender o custo, você vai ter que fazer outra especialização de custo. É assim, entendeu? Infelizmente é assim, entendeu? Se você não tiver na prática ou ver, tentar encaixar todos os conhecimentos dentro do que é um planejamento, o planejamento ele vai servir só para ficar lá em cima, no quadro lá, vai servir como é que o pessoal vai de papel higiênico, né? Papel higiênico não vai servir para mais nada. Agora, o que isso aqui causa de impacto? O que eu vou vislumbrar com isso aqui? Eu trouxe alguns gráficos, tem mais gráfico, muito mais gráfico que se vê através disso aqui. Por exemplo, eu joguei de um software para o outro, o Project, né, que ele gera esses gráficos aqui, bacana, melhor do que o do Primavera. Então joguei e exportei de um para o outro. Então eu quero saber aqui meu custo por atividade. Aí ele gera, ó, bacana. Está numa empresa, está precisando mandar para o cliente, está aqui. Eu quero saber o custo o peso da atividade, em termos de custo, qual que está pesando mais. Você pode ver no curva ABC na planilha, mas isso aqui é no decorrer da obra. O que está impactando? Será que está igual a tua curva ABC lá, isso aqui? Entendeu? O teu custo vai estar lá igual, né? Agora eu quero saber o custo dos materiais. Como é que está o custo dos materiais aqui, ó? Está aqui, ó. Bacana, entendeu? Tudo lá guardadinho, o orçamento segregado junto com o custo, que é o que é trabalhoso. Você tem que jogar do orçamento para lá e vir segregando, né? Para ter um acompanhamento real. E aqui o relatório físico e financeiro. Isso aqui é a tua previsão. Como é que vai ser Isso aqui, vamos dizer que tu está na 12ª semana, como é que está dali para frente, como é que vai ser né? Como é que vai ser teu acumulado? Tá aí direitinho, entendeu? E aqui, no caso, é a comparação das três obras, né? Que foi uma pré-moldada, outra LSF e outra convencional. Convencional estica mais. As outras chegou o material, tá aqui, né? Ele já vai executando, né? Então, pessoal, isso aqui é um básico do básico que já deu um tempo já bacana aí para discutir isso aqui. Mas isso aqui é o básico do que é um planejamento de obra, básico do básico, né? Porque o complexo mesmo está na hora de você for fazer isso aqui, né? Então, fora isso aqui, tem outras previsões, você consegue prever coisas que a pessoa, não, pô, como é que vai ser esse cenário, como é que vai ser esse cenário desse jeito, esse cenário daquele jeito. Entendeu? O cliente que, rapaz, como é que eu tô com medo disso? Se eu mudar isso aqui, como é que vai ser? Né? Aí é como eu estou falando, você aprendeu isso aqui, aí sim, aí você consegue se integrar lá no BIM, que agora tem um BIM. Né? A gente pode até ver, eu já até fiz um projeto em BIM nessa área assim, com cronograma, com tudo, né? Depois a gente pode ver isso aí, porque esse tema de planejamento você tem que aprender direitinho, você tem que fechar mesmo as engrenagens. Se você pegar um cronograma e jogar lá no BIM, jogar o 4D, 5D, né, HTCD e tal, para você fazer até a maquete eletrônica, a maquete virtual, né? Você vai fazer as quantidades de qualquer jeito, o cronograma de qualquer jeito, as atividades não vão bater, você vai estar com as quantidades jogadas lá, vai estar confuso o cronograma com o orçamento. Você não vai saber o que é mesmo, se o cara fez a sapata, se ele escavou, ele não vai saber jogar nada. Às vezes, muitas das vezes a arquitetura não está bem enquadrada, o cara joga um volume qualquer de areia que você não está batendo com as quantidades, e quando você faz o cronograma integrado, isso aí não dá um valor que vai ficar discreto, vai ter descrédito perante o cliente vai passar, essa porcaria eu não vou olhar não. Entendeu? Então aqui foi um retrato de um tipo de planejamento, né, comparativo, né, onde vocês têm ações, você tem comparações. Aqui eu mostrei de uma só para vocês terem ideia, né, mas no decorrer desse projeto aqui tem outras
tantas comparações, né? Como é que é uma atividade com outra. Se você tem mais de um projeto, você consegue jogar esses quantidades que sai comparando, entendeu? Então é um ramo de atividade que ela é basicamente essencial, né? Para atividades com uma complexidade que você pode perder de vista quando é manual, entendeu? Num empreendimento residencial ou de um cliente que exige muito, entendeu? Por exemplo, fiz uma reforma dentro de um site de uma empresa que não podia parar, então eu fiz o cronograma. Ah, não faz isso, para isso e tal. Quando chegaram lá, me encracaram na parede, né? E eu tava com um cronogramazinho, ó, aqui, ó, atrasou por causa disso, ó, mudou o forro por causa disso. Ah, mudou o forro, foi tantos dias, foi mais 3 dias. Ah, isso aqui mudou 3 dias para chegar o material e fazer, mas tantos dias para fazer e terminar, fazer acabamento e tal. Entendeu? Então, se você não tem o cronogramazinho em algumas atividades críticas, o ideal era ter em tudo, né? Mas se você não tem nas atividades críticas, você vai ter problemas, porque não é relatório. Ninguém vai pegar, por exemplo, o RDO, um monte de folha e sair vendo, não sei o que, tá aqui tal dia, mas não vai visualizar no tempo. Às vezes você, não, mas isso aí foi besteira. Mas se você não tiver rastreado num cronograma, você vai ter problema, você não vai ter como justificar, entendeu? Então é isso aí, meus amigos, tá aí, foi de uma forma resumida que foi muito comprida, né? Que eu estou deixando de fazer vídeo dessa forma por conta que fica muito longa. E os vídeos, né, na parte mais técnica, tentei passar o mais rápido possível, mas é isso aí. Não mais, deixe seu like aí, pelo amor de Deus, se inscrevam, né? E vamos acompanhar, porque agora eu evito fazer vídeo desse jeito por conta do prolongamento. Mas é importante você saber disso aqui, né? Isso aqui para você ficar pelo menos alerta e aplicar aqui e acolá. Residencial eu aconselho sempre. Um cliente crítico eu aconselho sempre, mesmo você não tendo tempo, faça uma vez e atualize à medida que for dando BO, entendeu? Atualiza aqui e acolá, não dá trabalho para atualizar, entendeu? É uma ferramenta que vai te tirar de uma enrascada, de uma indagação de o porquê que só uma besteirinha de nada atrasou tudo isso, entendeu? Então, que nem eu já fiz cliente que eu botei 6 meses, atrasou não sei quanto é só para começar a obra por causa de uma interferência. A pessoa, mas era para ser entregue em fevereiro, em abril. Mas aí, 2 meses ainda estamos entregando em janeiro, fevereiro, entendeu? Mesmo atrasando, mas atrasou, mas adiantou, entendeu? Então ainda estou dando prazo. Né? Teve um impacto, era para ter entregado em junho, porque atrasou 1 mês e meio. Então é assim, entendeu? Então você fique esperto, utilize essa ferramenta porque ela é muito útil para quem está construindo, viu? Principalmente com clientes críticos. Então é isso aí, pessoal, e até mais. E um grande abraço aí para todos.